Fala, mulher acima da média, seja muito bem-vinda a esse canal. Meu nome é Joyce Coelho e eu sou a sua coach. Eu ajudo mulheres que estão se sentindo perdidas, sem perspectiva, a se encontrar. Então, se essa é a sua situação, se é nisso que você precisa de ajuda, pronto, você encontrou o seu lugar. Já se inscreve e já clica no curtir, porque esse vídeo vai ser perfeito para você. Se você tá meio perdida, eu tenho quase certeza que você não tem uma rotina. E o vídeo de hoje é justamente para você saber por que você precisa ter uma rotina. Nesses mais de 5 anos, dando mentoria, aconselhamento e coaching para mulheres, muito voltada ao planejamento de rotina, planejamento de vida, de metas, eu tenho 2 grupos de clientes. Aquelas que quando ouvem a palavra rotina sentem um quentinho no coração do tipo: ai, que delícia, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, minha vida tá horrível, uma correria de cabeça para baixo, eu preciso ter rotina. E tem aquele grupo que é o oposto. Não gosto de rotina, quero ser um espírito livre, quero fazer aquilo que me dá na telha, não quero ficar pensando e programando cada coisinha que eu preciso fazer. Você deve ter se identificado com um desses 2 grupos, mas posso te falar uma coisa? Rotina é super saudável. Você já deve ter ouvido falar, mas o nosso cérebro ama a rotina. Porque para cada coisa que você faz, o seu cérebro queima calorias. E cada coisa nova que você faz, o seu cérebro queima muito mais calorias. Seu cérebro não quer queimar calorias, ele não quer esforço. Por isso, tudo que é automatizado é muito mais fácil. Você faz sem muita pressão. Mesmo um hábito ruim, que você fala assim: ai, eu não gosto de fazer isso, mas você faz sem nem perceber, é porque você já criou aquilo, já virou um hábito, ou seja, você já colocou aquilo dentro da sua rotina de forma tão orgânica que você faz sem nem pensar, e agora é difícil você fazer o contrário ou tirar aquilo, porque já internalizou dentro do seu dia a dia. E aí eu quero também falar para você uma informação que talvez abra os seus olhos, e se você assistir esse vídeo até o fim, você vai ver que você precisa de uma rotina e você vai logo montar a sua, porque todos nós temos rotina, ainda que você ache que você não tem rotina, todos nós temos, porque todas nós temos coisas que nós fazemos repetidamente todos os dias ou um dia e outro da semana. Então eu só quero que você, até o fim do vídeo, chegue à conclusão de que você precisa dar um jeito na sua rotina e criar uma que seja produtiva de verdade e que funcione para você. E antes de continuar, eu já quero perguntar se você clicou no curtir. Eu tenho um sonho, gente, eu tenho um sonho de um dia ver um vídeo com o mesmo número de curtidas e de visualizações. Isso é quase impossível? Acho que sim, mas eu acho que você pode tornar isso possível se você clicar no curtir, porque o YouTube percebe que você gostou tanto que ele quer que mais pessoas também assistam a esse vídeo. Ah, e assista até o final, porque se você larga o vídeo no meio do caminho, aí o YouTube que estava mandando para um monte de gente fala: opa, tem gente saindo no meio do caminho, o vídeo não é tão bom, vamos pegar de volta. E não manda esse vídeo. Então agora, sem mais, bora para o que interessa. Como eu estava falando para você, existe aquelas pessoas que querem ser espírito livre, que não querem ter rotina e querem fazer tudo espontâneo. Só que sabe qual é o problema de quem faz tudo espontâneo? É que a pessoa geralmente faz tudo por demanda. O que eu quero dizer quando eu falo que a pessoa faz tudo por demanda? Ela faz o que aparece. Ela tem a falsa sensação que ela não tem o controle da rotina, que ela não tem a robotização da rotina. Só que no fim do dia, essa pessoa vai parar e perceber que ela fez um monte de coisa, mas não necessariamente aquilo que precisava ser feito. Porque essas pessoas que fogem de rotina, que fogem de uma vida regrada, elas querem fazer só o que é gostoso, só o que é legal, só o que vai ser mais rapidinho, só o que não vai dar muito trabalho. E muitas vezes as nossas responsabilidades, elas incluem tarefas chatas, elas incluem tarefas longas, elas incluem tarefas que vão ser cansativas, mas que a gente precisa fazer. Por quê? Porque somos mulheres adultas, acima da média, responsáveis e que sabemos que não devemos fazer só o que queremos, mas o que precisa ser feito. Então isso de você querer ser livre e fazer só o que te dá na telha não dá certo a longo prazo e você deve estar colhendo os frutos disso. Níveis de estresse alto, níveis de ansiedade alto, péssima alimentação porque você não se dedica a cozinhar, muita dívida porque você gasta com coisas que você não precisa para tentar amenizar esse estresse e esse cansaço que você está sentindo, muito provavelmente também para você não precisar cozinhar porque você não gosta de cozinhar, então você gasta muito com comida, enfim, tratar pessoas mal educadamente,
com pouca paciência, pouca tolerância. Esses são só alguns dos sinais que você enfrenta por você não ter uma rotina produtiva, saudável que funciona para você. Então acompanhe agora a minha linha de raciocínio e você vai perceber o quanto a rotina te ajudou até um certo ponto, até o ponto em que você decidiu que não precisava mais dela. Quando você é bebê, você entra numa rotina, mesmo bebê, mesmo sem saber falar, mesmo sem saber se expressar, mesmo sem saber, agora eu quero isso, agora não. O bebê precisa da rotina. E as mães aí de plantão, principalmente as mamães de bebês agora, devem estar assim, Joyce, eu não vejo a hora do meu bebê entrar pra rotina. Eu tava dando uma mentoria pra Milena. A Milena, ela já tinha uma filha e ela tava grávida da sua segunda filha. E eu lembro que quando a gente tava montando a rotina dela na mentoria, ela tava já falando, Joyce, porque as semanas X, as semanas Y, né, a gente vai estar uma loucura e tal, até a gente engrenar na rotina da bebê. Então, a rotina ajuda toda a família a entrar no equilíbrio. Enquanto o bebê tá assim, não sabe a hora que dorme, a hora que acorda, você ainda tá aprendendo o ritmo do bebê, você não sabe se você vai dormir a noite inteira ou se você vai acordar toda hora para dar mamar. Você não sabe quantas vezes o bebê, quantas horas por noite o bebê vai dormir, quantas horas no dia o bebê vai dormir. Então tudo é uma surpresa. Até que você começa a se ajustar ao ritmo do bebê e aí você percebe uma rotina. Daí sim você sabe se você vai conseguir trabalhar que horas, cozinhar que horas, descansar que horas, dar uma parada que horas, cuidar da casa que horas, porque a sua rotina se ajusta à rotina do bebê. Olha como a rotina é importante para você saber qual é o tempo que você vai ter para fazer as coisas que você precisa. Depois, olha que legal, quando a criança cresce e começa a fase escolar, olha como a rotina é fundamental. Tem rotina de estudo, rotina de provas e avaliações. Se você reparar, o professor sempre faz questão de logo no começo contar quando serão as provas do trimestre. A criança já tem até a rotina de festas, de festividades na escola, já até sabe, ano que vem a festa, eu adoro a festa X, todo ano tem, isso é rotina. Rotina de afazeres, né? Afazeres de estudar para as provas, de fazer a lição de casa, ou deveria ter, né? Que os pais têm que ir lá sentar todo dia, horário X, senta lá no seu cantinho, faz a lição de casa, estuda para a prova, leia o livro, faça o trabalho. Rotina de afazeres de casa, então a criança já sabe que ela acordou, tem que fazer a cama, tira o pijama, dobra, pega a roupa suja, já põe no cesto. Então pequenos rituais que acabam criando uma rotina para a criança, rotina de atividades extras. Então a criança ela faz inglês ou outro idioma, faz algum esporte, faz alguma outra atividade extra escola, tem essa rotina também. E isso faz o quê? Gera uma sensação de controle na criança, de um controle positivo, diminui o nível de ansiedade. A criança ela sabe que ela vai ter determinadas atividades para fazer. E aí o que acontece? Quando ela tem o tempo livre, ela pode fazer o que ela quiser, porque todas as responsabilidades já foram cobertas pela rotina. Entende como é essa questão? Você tem uma rotina para fazer o que é necessário e aí você tem o tempo livre para fazer o que você quiser, para ser espontânea, para fazer o que te dá impulso, para fazer o que você, eu quero ficar aqui deitada sem fazer nada. Você pode, porque todas as outras responsabilidades foram cobertas pela criação da sua rotina. Não para aí. Saímos da fase infantil e vamos para a adolescência. E aí é que o barraco começa a desandar, né? Porque a gente tá numa busca de identidade, a gente não quer... a gente ao mesmo tempo que quer fazer parte de um grupo, pertencer, encontrar a nossa turma, a gente não quer agradar ninguém. Então, começamos aí a derrocada. Vamos abandonando rotina. Aí nessa fase que a gente começa a bolar aula, né? Faltar pra aula, fala que vai e não vai, não faz mais lição de casa, não quer estudar pra prova, não quer ajudar em casa, não quer fazer nada, só quer brincar, se divertir e viver de espontaneidade. E a adolescência é conhecida pela fase o quê? A fase da loucura, né? A fase em que os hormônios estão à flor da pele e o adolescente não quer fazer nada que você pede, é um contra-lei, quer fazer todo o oposto. E olha que interessante, que coincidência que justamente a fase que o adolescente mais sofre é a fase em que ele começa a abandonar a rotina dele. E não para não, tá caindo, vem depois da adolescência a fase adulta. E a gente faz o quê?
Ao invés de entender que somos adultos, somos responsáveis, temos que fazer todo o necessário para que a nossa vida tenha equilíbrio, tenha produtividade, tenha tempo para fazer o que é importante, a gente faz o quê? Sou adulta, quero cuidar da minha própria vida, agora eu não tenho mais ninguém para me mandar o que fazer, agora eu sou dona do meu próprio nariz, agora eu moro na minha casa, nas minhas regras, então não quero ter mais rotina. E aí, quando você sai da casa dos seus pais para começar a viver uma experiência de adulta, tudo dá errado. Por quê? Você abandonou a única coisa que te ajudaria a ter uma transição equilibrada, a ter uma transição saudável. Se você mantém a sua rotina, essa transição, seja de sair da casa dos seus pais para sua casa, seja de sair de uma vida sozinha para uma vida conjugal, seja de sair de um país para o outro, o que for, uma cidade para outra, a rotina te salva, mas se você abandona, você se sente completamente perdida. Já reparou que quando você sai de um lugar para o outro, você fica meio assim, o primeiro dia é festa, então você faz o que você quer, você acorda a hora que você quiser, toma café a hora que você quer, faz as coisas do seu jeito, mas depois de um tempo, se você fica ali por mais um tempo, se é uma viagem mais longa ou se é uma mudança, você sente a necessidade de rotina, você sente a necessidade de ter um horário para acordar, de ter um horário para fazer atividade física, de ter um horário para fazer suas coisas, você sente essa necessidade, o corpo pede. Então, rotina não é algo chato, maçante. Rotina é um bem necessário, não é um mal necessário, é um bem necessário. Para que você entenda o quanto a falta de rotina é prejudicial, eu trouxe aqui algumas anotações, por isso que eu estou aqui olhando para baixo. Eu fiz parte de um seminário de neurociências aplicada a negócios, e aí a professora estava falando do quanto é importante que a empresa estimule os funcionários a trabalharem no horário que foram planejados para trabalhar, para que garanta que isso não interfira no sono deles. Porque os funcionários que estão cansados não produzem bem. E os funcionários que não produzem bem têm mau resultado, que geram o quê? Mau resultado para a empresa, menos lucro. Então é importante incentivar o período de descanso do funcionário. Mas olha só, quando você não tem uma rotina, o seu relógio biológico fica desregulado. Então você acaba indo cada dia para cama, cada dia um horário para cama. Só que não acontece de você ir cada dia num horário mais cedo. Você vai sempre cada vez mais tarde. Você vai às 11 horas da noite, no outro dia meia-noite, no outro dia 2 horas da manhã, no outro dia você rola de um lado, rola pro outro, não consegue. Só que você tem que acordar cedo no dia seguinte, porque você tem que ir lá bater o seu cartão. Então você dormiu menos tempo que o necessário, você tá cansada, isso altera o seu humor, você fica chata, impaciente, porque você não descansou tudo que tinha que descansar, mas existe um motivo para isso. Quando você tem o seu relógio biológico desregulado, você tem a liberação do hormônio deficiente. Então o período do sono é o período que tem a faxina do nosso corpo. Então, quando você está dormindo, seu corpo está trabalhando para fazer as conexões, para garantir que está tudo acontecendo perfeitamente, para que você acorde resetada, tipo do zero. Agora eu estou pronta para o novo dia. Quando você dorme pouco, quando você não tem uma rotina adequada de sono, esses hormônios que são liberados durante a noite não são liberados apropriadamente ou na quantidade certa. E é por isso que a tendência, depois de muitos dias de sono desregulado, é que você esteja completamente perdida, estressada, meio que beirando a loucura às vezes. É uma sensação de bêbada de sono, né? Você já faz as coisas sem nem entender porquê, sem nem saber porquê. Dificuldade para tomar decisão e para focar. Aí você acha que é o estresse do trabalho? Não, é que você não está dormindo apropriadamente. A sua rotina do sono não está apropriada. Outra informação importante, quando você não tem uma rotina, você tem dificuldade em criar hábitos. Por quê? Como eu expliquei antes, os hábitos, eles são ações repetidas que nós fazemos no nosso dia, certo? Então, se você não tem horário para nada, se cada hora é uma loucura, se você resolve tomar café um dia às 7 horas da manhã, no outro dia meio-dia, no outro dia 10 da manhã, se você faz o que quer, tipo, espontaneamente, espírito livre, como que você vai criar hábitos? Se hábitos precisam ser feitos com regularidade, de preferência no mesmo horário. Você não tem horário para nada. Aí você reclama, Joyce, eu não tenho horário para estudar. É lógico, você não tem uma rotina. Como que você vai saber dentro da sua rotina que horas você vai estudar?
Joyce, eu não tenho tempo para ir para fazer atividade física. É lógico, você não tem horário para nada. Você acorda no susto 5 minutos antes de ter que sair de casa. Que horas você vai pensar em fazer atividade física se você não tem hora para nada? Você precisa de uma rotina. Com esses dias todos bagunçados, todos aleatórios, você também vai ter o quê? Diminuição da produtividade. Porque com esse dia bagunçado é difícil você saber o que é prioridade. Você vai fazendo o que aparece. Nossa, lembrei que tinha que fazer isso, vou fazer. Lembrei que tinha que fazer isso, vou fazer. E você começa várias coisas e não termina quase nada. A que termina não é geralmente a mais importante e você carrega a sobrecarga de saber que tem um monte de atividade atrasada. E aí você fala que seu dia tá corrido, que você não tem tempo, que seu chefe é muito insistente. Você que não criou uma rotina. Lembrando que a rotina ela é necessária tanto no seu dia a dia quanto também no trabalho. Você precisa ter uma rotina no trabalho, não só o horário que você chega, o horário do almoço e o horário de ir embora. Você precisa saber, quando eu chego, o que eu faço? Eu vou dar uma olhada na minha agenda para saber tudo que eu tenho que resolver. Eu vou dar uma olhada no meu e-mail, eu vou destacar aqueles que são mais importantes que eu preciso resolver primeiro. Eu vou ver se eu tenho reunião, eu vou ver se eu tenho alguma atividade que precisa ser feita. Então, isso tudo é rotina. Se você não tem essa rotina, sua vida vira um caos. Eu quero que você saiba que quando você decide fugir da rotina, seja consciente ou inconscientemente, quando você vive dias aleatórios e acha que no seu caso não cabe rotina, você está sendo pior que criança. Porque a criança, com tudo, como eu falei no começo do vídeo, a criança cumpre certinho. E ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, né? Você pode perceber que crianças que têm dificuldade de crescimento, de desenvolvimento, seja cognitivo, seja físico, são crianças que não cumprem uma rotina, que ficam horas e horas na frente do computador ou na frente do videogame, sem atividades, sem horários para nada, não ajudam com as atividades de casa, não fazem parte das atividades da casa, não sabem que horas tem que estudar, não sabem que dias tem as atividades da escola. Crianças assim perdidas, elas têm mais dificuldade para crescer. Mas se você está sendo assim, você está sendo pior do que criança, porque a criança ainda faz em obediência. Agora você está sendo como um adolescente, que o adolescente ele tem consciência já. Ele já sabe o que é importante na vida e não faz por birra, não faz porque não quer, não faz porque quer ser espírito livre, porque quer ser rebelde. Você está sendo como um adolescente. E aí você pensa que fugindo da rotina ou não tendo uma rotina, você está tendo uma vida livre. E não, você está escrava das atividades atrasadas. Você está escrava de uma vida que não traz conclusão de nada, que você não realiza nada. Você vive de acordo com as demandas que aparecem, mas nunca realiza aquilo que é importante para você. Eu espero que eu tenha te convencido a partir de hoje, criar uma rotina que funciona para você, uma rotina produtiva. Uma rotina que te possibilita realizar as suas metas e os seus objetivos, porque existe espaço no seu dia a dia para elas. Clica no curtir se você ainda não curtiu, deixa o seu comentário sobre como está a sua rotina atual, quero saber. E nos vemos amanhã, porque no mês de dezembro temos vídeos todos os dias aqui no canal.